vamos falar novamente sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. Todo esse processo é para nós termos a consciência de Krishna, a consciência de Deus. E hoje é um dia muito especial também, porque vamos falar sobre o Mahamantra Hare Krishna, o porquê de se cantar tanto esse mantra, por que o som é tão importante, porque o nosso processo principal de Bhakti Yoga é cantar o santo nome, pregar sobre Krishna, falar sobre Deus, escutar sobre Deus. Por que isso é tão importante? Então, o meu mestre espiritual, meu guru, Srila Govinda Maharaj, ele falava que um dia bom, um dia auspicioso, um dia bom, não é o dia que está um sol maravilhoso, e um dia ruim não é o dia que está chovendo, um dia que está frio. Um dia ruim não é um dia que você teve alguns problemas materiais, aflições, né? O dia ruim é aquele dia que você não escuta sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Esse é um dia ruim. Um dia bom é um dia que você escuta sobre a consciência de Krishna. É um dia que você canta o Mahamantra Hare Krishna. É um dia que você faz serviço devocional para Deus. Esse é um dia bom. Né? Então, uma visão bem diferente do que a gente tem. E, na verdade, tudo que acontece no dia a dia da gente, durante a nossa vida, que é curta, né? 100 anos é muito curto, é um tempo muito curto, passa muito rápido. O nosso Guru Shila Acharya Maharaj fala isso, né? Aproveitem, porque a vida é muito curta, 100 anos é muito rápido. Então, a gente tem que fazer o processo devocional, porque quando a gente vê, a gente está com 60, 70, 80, 90 anos. Então, vamos aproveitar. E, como eu estava falando, um dia auspicioso, um dia bom, é quando a gente faz os processos de Bhakti Yoga, a yoga devocional a Deus. Né? A aula passada eu falei sobre os Bhakti-yangas, que são os processos devocionais. São 9 principais. Mas os 2 principais, o que a gente vai concentrar hoje, é falar sobre Deus, cantar o seu santo nome, glorificar as deidades, glorificar os mestres espirituais, glorificar os locais sagrados. E o segundo processo mais importante é escutar sobre Deus, escutar sobre Krishna, Harikatha é o nome. Então, esse é um processo muito importante, escutar o Mahamantra Hare Krishna, cantar congregacionalmente o Mahamantra Hare Krishna, porque esse é o processo mais importante que nós temos, cantar congregacionalmente, pregar para várias pessoas, ou uma pessoa, não importa, mas pregar a consciência de Deus. E os nossos mestres espirituais também falam, né? O mundo não está com falta de comida, o mundo está com falta de Deus, porque no dia a dia, só no CEAGESP de São Paulo, são jogadas toneladas e toneladas de comida fora todos os dias. Se você vai na Feira Livre, quando já está na hora da xepa, que todo mundo fala, 1h da tarde, 2h da tarde, tem muita comida boa sendo jogada fora. Então, o desperdício é muito grande. Então, o ser humano não tem falta de comida, o ser humano tem falta de Deus. Vamos, então, concentrar agora no poder do som. O som, ele é muito importante na nossa vida. Por quê? Né? E, atualmente, alguns cientistas estão estudando isso. Né? O poder do som, não sei se vocês já ouviram falar no cientista japonês, chama Masaru Emoto. Se não ouviram falar dele, vale a pena entrar no Google. E ele fez experiência com a água, mas ele fez com a água somente. Mas o som, o mantra, ele entra no éter, ele penetra o éter. E o que seria o éter? O éter não é o elemento químico, não é aquele produto líquido que todo mundo conhece. O éter que as escrituras falam é o espaço. E qual é o espaço? Todo mundo acho que teve alguma aula de núcleo, de átomo na vida, né? Pelo menos para entrar na faculdade. Então, um átomo, ele tem um nêutron e ele tem as órbitas de elétrons que giram em volta dele. Então, na verdade, esse espaço que os elétrons ficam girando em volta do núcleo, do átomo, esse espaço é o éter. Então, tudo tem espaço, tudo tem éter. E o som, ele penetra o éter de tudo.
não só da água, como Masaru Emoto fez a experiência, mas ele penetra o éter do ar, ele penetra o éter das nossas células, ele penetra o éter do nosso corpo, de tudo, de todo o meio ambiente, de tudo. Então, quando você canta um santo nome, Mahamantra Hare Krishna, eu vou repetir ele agora, depois nós vamos cantar todos juntos, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O que quer dizer esse Mahamantra Hare Krishna? São 3 palavras, é muito fácil decorar esse mantra. 3 palavras que significam o quê? Krishna é a suprema personalidade de Deus. A palavra Krishna quer dizer o todo belo, o todo atraente, né? Hare é a potência de Krishna. E o outro nome de Krishna, uma expansão, um avatar de Krishna, é Rama. Mas é Rama não do Senhor Ramachandra, é Rama de Radharamana, aquele que dá êxtase, aquele que dá prazer a Shrimati Radharani. Esse é o conceito de Srila Siddhar Maharaj, nosso guru, Paranguru, que fundou nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, ao cantar esse mantra com 3 nomes de Deus, você penetra todo o éter. Não só esse mantra, mas qualquer palavra que você fala, penetra todo o éter, de tudo, de todo o átomo. E o mundo material é constituído de átomos. Então, quando você fala algo que não é bom, isso vai penetrar todo o éter. Né? E aí tem uma aula do nosso guru também, do nosso mestre espiritual, ele fala que as pessoas que mentem, né, a mentira é muito ruim, porque a mentira ela penetra o éter. E ele fala que um sábio da Índia, ele falou também que quando você mente e penetra o éter, isso que causa as mazelas no mundo material, isso causa as epidemias. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ouve. Né? E nada melhor do que cantar o Mahamantra Hare Krishna, escutar o Mahamantra Hare Krishna. Por quê? Porque são 3 nomes de Deus. E, na verdade, a maioria das religiões, ela usa o nome de Deus para se conectar com Deus. Porque a nossa filosofia fala que a forma de se conectar com Deus, principalmente na era de Kali Yuga, que é a era que nós vivemos hoje, é através do som. Ou falando da consciência de Deus, da consciência de Krishna, ou cantando as glórias dele, ou cantando Mahamantra Hare Krishna. Então, se você vê o católico, o Brasil, na verdade, o cristão, né? O Brasil é um país cristão. Então, qual que é o Pai Nosso do cristão? Pai Nosso que estais no céu, o início, né? Santificado seja o vosso nome. Então, o nome de Deus é santo. Isso é um consenso mundial, né? O budismo canta, algumas linhas budistas cantam o nome de Buda, né? Tem várias religiões que cantam, outras religiões africanas, elas cantam os nomes de orixás, de outra, né, do pessoal. Então, é muito importante o som. E o que vamos falar e o que vamos escutar. Então, esse mantra Hare Krishna, o que ele faz? Que efeito ele tem na gente? Ele vai fazer a limpeza da nossa alma. Ele penetra a camada da mente, ele penetra a camada do corpo e ele atinge a alma. Se você cantar puramente o Mahamantra Hare Krishna, ele vai penetrar a sua alma. E o que ele vai fazer com a alma? Ele vai limpar a alma. Né? Aí alguém pode perguntar, mas a alma está suja? Está. Ela está iludida. A alma está suja. Por quê? Por quem? Ela está suja pelos 6 inimigos que nós temos. Quais são os 6 inimigos que nós temos, né, dentro da gente? A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Quem que não tem, pelo menos, um pouco de cada um, uns mais de um, outros mais do outro, mas todos nós temos. O mundo material, todos nós temos, não só no ser humano, nos animais também. Os animais têm isso também. Então, o ser humano é mais evidente, porque o ser humano, ele se comunica melhor, né? Ele demonstra melhor. Mas todo mundo tem esses 6 inimigos. E o Mahamantra Hare Krishna, ele faz a limpeza da alma. Ele vai deixar você com mais tolerância. Ele vai deixar você com mais humildade.
Ele vai dar para você, vai fazer com que você tenha respeito para os outros, com os outros, sem querer o respeito em troca. Então, essas 4 qualidades, né, humildade, tolerância, dar respeito para todos, sem querer o respeito em troca, é o reservatório que nós temos que ter. Para que esse reservatório? Para a verdade descender. Como eu falei na primeira aula, semana passada, terça-feira, a verdade, ela descende, chama Aminaya. O que quer dizer Aminaya? Aminaya quer dizer consciência que descende sem passar pela mão do ser humano, sem passar pelo ser humano. Isso vem de Deus, né? Então, como que a gente vai captar essa verdade? Porque as escrituras já falam a verdade, né? As escrituras dizem a verdade, mas nós não temos o reservatório apropriado. Então, como a gente lê, a gente capta a informação e nós temos um reservatório furado, como uma peneira. O conhecimento entra e ele vai embora. Porque não temos esse mérito espiritual, não temos esse reservatório. Deus está sempre dando misericórdia para nós. O mestre espiritual sempre está dando misericórdia para nós. Só que nós não temos o reservatório para captar essa misericórdia. E o que vai causar, o que vai trazer esse reservatório? Servindo Deus. Eu falei dos 9 processos do Bhakti Yoga, como servir Deus, né? Então, só repetir rapidamente, né? Escutar sobre Deus, falar sobre Deus, cantar o santo nome, lembrar de Deus, prestar reverência para Deus, aos pés de lótus de Deus, fazer oração a Deus, fazer oferendas a Deus, ter um relacionamento com Deus de servidão, ter um relacionamento com Deus de amizade, porque Deus é nosso melhor amigo. E, para terminar, a entrega total a Deus. Esses aí são os 9 processos principais de devoção a Deus. Então, se a gente fizer esses processos, principalmente o primeiro e o segundo que eu falei, e vale a pena repetir bastante, porque são os principais. Escutar sobre Deus, escutar o Mahamantra Hare Krishna, a glorificação de Deus, e falar sobre Deus. E cantar o Mahamantra Hare Krishna, porque fala 3 nomes de Deus. E quem falou isso? O próprio Deus. Ele deixou tudo escrito para nós. Então, esse processo de cantar o mantra, ele limpa a alma. Isso aí é falado há mais de 5.000 anos através das nossas escrituras, né? E agora os cientistas estão descobrindo isso. Os cientistas, eles tentam descobrir algo que a matéria não consegue. Algumas coisas eles descobrem. Por exemplo, como você vai provar que Deus existe materialmente? Deus não tem um corpo material. Deus, quando vem para a Terra, ele não tem um corpo material. Como você vai analisar Deus com o microscópio? A lente do microscópio é feita de átomos. Ou com uma luneta, você vai querer ver Deus com uma luneta? A luneta também é feita, a lente é feita de átomos. Então, não tem como você provar materialmente que Deus existe. Não tem como provar materialmente todo esse conceito. Por quê? Porque não é material. É algo transcendental, não tem corpo material. Mas algumas experiências feitas, por exemplo, voltando no japonês Masaru Emoto, ele fez experiência com a água. Como que ele fez essa experiência? Ele congelou uma gota de água de um lugar específico, essa gota de água. Ele foi numa câmera fria, no frigorífico, com um microscópio especial, de fundo escuro, e ele analisou a gota d'água. Então, a gota d'água, se você tiver, uma das experiências dele, se você tiver de frente para a gota d'água e pensar ou falar amor, 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 essa gota d'água, ao ser analisada no microscópio, ela vai produzir uma mandala, um cristal maravilhoso, lindo, 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 né? Se você entrar no YouTube, você vai ver, no YouTube ou no Google, você vai ver isso. Lá tem os cristais. E ele fez com a mesma água, com o mesmo copo, com a mesma pessoa, falando amor, 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 a pessoa que falou isso. Numa outra sala, ela vai falar ódio, 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 ou qualquer outra coisa ruim. E aí a água, ao analisar esse cristal de água que congelou, ele vai ver que não forma nada, é algo amorfo, sem forma, feio. E aí ele começou a pesquisar águas de lugares diferentes, pessoas falando também
depende do que a pessoa, de quem é a pessoa, ela fala do amor ou ódio, dá uma diferença, tudo dá diferença. Então, ele descobriu algo que os nossos gurus e o próprio Deus, há 5.000 anos, deixou escrito para nós: o poder do som. O poder do som é muito grande, só que o cientista, ele é limitado, né? Nós, seres humanos, somos muito limitados. Nós não conseguimos ver tudo. Nós temos um campo visual, uma frequência vibratória. A nossa audição também tem um campo de ondas que nós conseguimos ouvir. Nós não ouvimos tudo. Por que tem animais, os cachorros, ele tem um campo auditivo muito maior, a frequência que ele ouve é maior. Não sei se alguém já viu ou já ouviu falar, tem os apitos que os corredores usam para afastar cachorros que, de repente, vão mordê-los. Ele apita e aquilo agride o tímpano do cachorro, e o cachorro foge. E nós não escutamos nada. Então, nós somos muito limitados. Muito, muito, muito. Nós somos infinitesimais perante Deus, perante todo esse conhecimento. Então, não tem como provar tudo o que a gente acredita com a fé. A fé é muito importante. Todos nós temos fé. Mas com o processo devocional, a prática devocional, nós começamos a aumentar nossa fé. Então, todo esse processo vai aumentando, 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 e aí você começa a crer em algo que a ciência não explica. A ciência não tem como explicar tudo, né? E os cientistas tentam provar, mas nas nossas escrituras, como eu falei, eles falam em aeroplanos. Como que há 5.000 anos atrás se falava em aeroplano? Né? Há 5.000 anos, mais de 5.000 anos, as escrituras falam em aeroplano, né? Então, o som é extremamente importante, e ele não limpa somente a alma, ele começa a limpar nossa mente, ele começa a mudar nossa mente, com pensamentos, com ações, né? Ele não muda só a alma, na verdade, é muito profundo. Então, para você mudar a sua alma, limpar a alma, o ideal é você ter um mestre espiritual autêntico, um guru fidedigno, porque ele vai passar o Mahamantra Hare Krishna para você com a potência de Deus, na sucessão discipular, né, de mestre para discípulo, mestre para discípulo. Isso começa de Deus e vai na sucessão discipular até chegar nos nossos gurus atuais. Ele tem uma potência nesse nome, quando ele passa para você. E aí realmente você vai conseguir limpar a alma. Porque você pode cantar o Mahamantra Hare Krishna sem ter a iniciação, vai ter um benefício? Claro, claro que vai ter. Não só para você, mas para todos que estão escutando. E quando eu digo todos, são todos os átomos, todo o éter, porque o Mahamantra e o som, ele penetra tudo. Mas, se você tiver iniciação com um guru fidedigno, um guru autêntico, isso daí vai ser potencializado. E como você vai saber quem é um guru fidedigno? Porque na Índia mesmo tem milhares, talvez milhões de gurus, né? Mas cada um tem uma linha, uma linhagem. E quem é o fidedigno? O guru fidedigno é aquele que vai conseguir te levar para o mundo transcendental. As instruções dele, se você seguir as instruções dele, você vai ficar no caminho do mundo transcendental. O guru que não tem capacidade de te levar para o mundo transcendental, ele não é um guru fidedigno. Ele não vem na sucessão discipular de Deus. Porque Deus, quando manda o guru fidedigno para a Terra, é para ele dar a misericórdia para a gente. E ensinar o processo fidedigno para a gente, sem mistura. É muito fácil você falar, mas esse guru ele é muito rígido, né? Tem muita coisa para a gente fazer, mas o processo devocional não é fácil. Se alguém falar para você que você vai atingir Deus e morar com ele num processo fácil, pode desconfiar, porque não é um processo fácil. O importante é entrar no processo. É entrar no processo devocional, né? Por quê? Porque o guru, ele sabe o caminho do mundo transcendental. Ele veio de lá. O guru fidedigno, ele veio do mundo transcendental. Então, ele sabe guiar para você. E eles fazem analogia, né, nas escrituras e os nossos gurus, eles fazem analogia que eles são o capitão do barco. Ele é o timoneiro do barco. Então, ele vai pegar um mar turbulento, por exemplo, como daqui no Japão, e nós vamos ter que enfrentar esse mar turbulento.
para chegar no mundo transcendental. E vai ter obstáculos, muitos obstáculos, vão ter muitos obstáculos. Mas o Guru vai desviar dos obstáculos. Como? Ele vai orientar a gente para a gente estar junto com ele no barco e a gente superar os obstáculos. Porque os obstáculos nós já temos na vida material, você imagina na vida devocional. Quantos obstáculos virão para nós? Mas nós temos um Guru, e o Guru fidedigno, ele vai dar o caminho para você, ele vai desviar dos obstáculos, através do processo devocional, ele vai falar o que você tem que fazer, ele dá aulas particulares, assim, aulas particulares não, mas ele dá orientações particulares e ele dá orientações coletivas, através dos livros, através das aulas, e por falar nisso, nós temos um templo em São Paulo, o templo fica na Moca, né, na Zona Leste, fica na Moca, na rua Sapucaia, número 1107. Rua Sapucaia, número 1107. Esse templo é um templo, é uma filial da nossa missão na Índia, é um templo, Gaudiya Vaishnava é o nome, né? Nós fazemos práticas devocionais aqui, durante o programa. Então, o programa consta de uma cerimônia milenar que é feita na Índia, chama Arati. Nós oferecemos incenso, água, flores, abano, vários elementos para Deus e para os gurus também. E depois que foi oferecido para Deus, isso vem para os participantes na hora do templo, na sala do templo. Isso daí é misericórdia de Deus. Então, Deus, primeiro ele sente o olfato do incenso, depois todos os participantes. E assim sucessivamente. Ele é oferecido primeiro para ele a flor, depois para todos. E o fogo também é oferecido para Deus, depois para todos. Então, isso daí traz uma misericórdia, chama Prashadam. Prashadam é misericórdia, a misericórdia de Deus. E aí nós damos aula sobre essa filosofia também aqui no templo, aberto a perguntas na hora. Nós cantamos os mantras, glorificando os gurus, que são os mestres espirituais, as próprias expansões de Deus, os locais sagrados. São algumas canções, chama Kirtan, Sankirtan, é o canto congregacional. E depois nós oferecemos uma refeição, que é oferecida no altar também, porque o ideal é tudo ser oferecido para Deus, né? Que a gente come, desde que Deus, na verdade, ele não aceita algumas coisas. Ele não aceita carne de nenhuma forma, peixe, frango, carne de boi, carne de vaca, carne de porco, nenhum tipo de carne, e ele não aceita ovo. Então, nós oferecemos tudo menos isso para Deus. E depois isso vem na forma de misericórdia para nós. E isso daí é feito no templo, no final do programa nós oferecemos uma refeição, nós não cobramos nada por isso, nem a refeição, nem o programa, nem uma prática de Bhakti Yoga que a gente faz, a gente não cobra nada. A gente vive como? De doações. Então, a pessoa vem no templo, se ela quiser doar, ela doa. Se ela achar que não deve ou ela não tem problema. Porque Deus, ele está dentro de nós, dentro do nosso coração. E ele está vendo se você pode doar ou não, se você quer doar ou não. Então, não tem problema nenhum sobre isso. Eu vou dar também meu WhatsApp, porque eu tenho um grupo de WhatsApp do Templo de São Paulo, e eu tenho um grupo do WhatsApp que são aulas postadas todos os dias sobre esses assuntos. Os mais variados temas referentes a Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. Então, todos os dias são postados, não são aulas longas, normalmente uma página, né? Então, dá para ler em pouco tempo, tipo 3, 4, 5 minutos. Porque hoje em dia, na era que nós vivemos, Kali Yuga, é muito difícil a gente pegar um livro de 1000 páginas, de 500 páginas, porque as escrituras são muito grandes, né, que a gente segue. E já dá até um desânimo na maioria da população em pegar um livro tão grosso. Então, se você ler uma página por dia, uma aula por dia que eu posto, no final de um ano, no final de um mês, no final de um ano, de 2 anos, você já tem um conhecimento muito grande sobre essa prática devocional, sobre o conhecimento de Krishna, né? Então, é muito importante a gente fazer isso daí, e quem quiser se conectar e fazer parte desse grupo do WhatsApp,
é só escrever para mim no meu WhatsApp. Eu vou passar agora o número do WhatsApp, 11 São Paulo, 99576-0146. Eu vou repetir. Se alguém não conseguiu pegar, depois esse programa vai ficar gravado, a pessoa pode pegar depois, mas eu vou repetir. 11 São Paulo, 99576-0146. E se quiserem participar do programa no Templo de São Paulo, podem vir também. Nós, por enquanto, estamos nos reunindo 3 vezes por semana. Às quartas-feiras, às 19h30, sábados, às 18 horas, e domingo de manhã, às 10 horas da manhã. O programa, normalmente, o programa completo dura em torno de 1h30, 2 horas, e aí a gente, como eu falei, a gente está aberto a perguntas, qualquer tipo de pergunta, vocês podem participar conosco. Eu vou colocar agora o Mahamantra Hare Krishna, que é o mantra mais importante dessa era de Kali Yuga. Tem muitos mantras, mantra para isso, mantra para aquilo, mas esse é um mantra que vai limpar nossa alma. Então, eu vou colocar agora o Mahamantra Hare Krishna e todos cantem junto, tentem acompanhar. Não é difícil, eu vou repetir o mantra antes de cantar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todos juntos, tentem cantar. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Então, esse mantra, ele não tem regras, ele não tem regulamentos. Você pode cantar esse mantra em qualquer lugar, no banheiro, tomando banho, fazendo o que você estiver fazendo. Não tem regras, não tem regulamento. Então, Deus veio em 1485 para dar esse mantra para nós, para limpar nossa alma, para nos tirar do mundo material. Então, com esse mantra e fazendo o processo devocional, servindo Deus, nós vamos ganhando mérito espiritual. E o mérito espiritual é eterno. Não é como qualquer atividade física, qualquer atividade que nós façamos material. Porque quando nós formos abandonar o corpo, ou para o cemitério nós vamos, ou para o crematório, nós não vamos levar nada. Nem dinheiro, nem a família, nem o corpo sarado, nós não vamos levar nada. A única coisa que a gente vai levar é o mérito espiritual. E cantando esse mantra, nós vamos adquirindo mérito espiritual. Então, ele não tem regras, como eu falei, não tem regulamentos. Você está no ônibus, você está no carro, em vez de ficar nervoso guiando o carro, e o farol fecha, e todo mundo xinga, e a pessoa, quando abre o farol, todo mundo está buzinando, porque no estresse que hoje todo mundo vive. E então, a gente tem que cantar Mahamantra Hare Krishna. Isso vai te acalmar, isso vai te dar tolerância, vai te dar humildade, vai te dar, você dar respeito a todos sem querer em troca.
Então, cozinhando, limpando a casa, qualquer atividade que não exija muito intelecto, você pode cantar esse mantra Hare Krishna. E ele é muito simples, como eu falei, 3 palavras, 3 nomes de Deus. Na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente falando sobre esse tema tão excepcional, que é a consciência de Krishna, a consciência de Deus, uma filosofia que sempre existiu. Ela, como eu falei na aula anterior, ela sempre existiu. Quando Deus criou o universo, ele criou o primeiro ser e ele passou todo esse conhecimento para esse ser. Minhas reverências totais a todos. Dandavat Pranam.